Para falar sobre o incêndio que atingiu um shopping no Brás. Nossa equipe segue acompanhando as atualizações, as informações, o rescaldo que ainda está acontecendo, esse trabalho de rescaldo. E teve uma coletiva agora há pouco do Corpo de Bombeiros. A Bia acompanhou e traz agora as informações. Lívia, o que a gente ficou sabendo é que ainda não tem prazo para o trabalho do Corpo de Bombeiros terminar por aqui, viu? Como eu disse, o cheiro de fumaça e de queimado ainda é bem forte, ainda tem uma espécie de névoa sobrevoando aqui a rua em que fica, né, o Shopping 25 aqui no Brás, a Rua Barão de Ladário, e ainda tem 22 bombeiros e 11 viaturas trabalhando no local. Para a gente ter uma ideia, o que disse o capitão do Corpo de Bombeiros, Maicon Cristo, para a gente, é que eles continuam então nessa fase de rescaldo, revirando os materiais para ver se tem novos focos de incêndio, estão trabalhando, né, no resfriamento do prédio, e ele disse que não há risco de colapso da estrutura. Ele disse que a estrutura até se movimentou poucos milímetros, mas que agora está fixa, que não representa perigo nesse sentido. A Defesa Civil ainda não entrou no Shopping 25 para fazer uma vistoria. Isso só acontece depois do término do trabalho do Corpo de Bombeiros, que, como eu comentei, não tem hora para acabar. O que a Defesa Civil faz neste momento aqui na região é uma vistoria nos prédios próximos, né, nas lojas e nos edifícios ao lado desse shopping. É um trabalho que está acontecendo desde o fim da tarde de ontem. Foram mais de 14 horas de combate até que a fase de rescaldo começasse, só às 10 horas da noite de ontem que isso aconteceu. E, por enquanto, então, esse trabalho segue acontecendo por aqui, sem prazo para terminar. Uma coisa interessante que pontuou o capitão Maicon é que aqueles aparelhos chamados sprinkles, que jogam água dentro do estabelecimento, justamente para evitar que chamas se alastrem, existiam nesse shopping, mas não estavam funcionando. A gente tem um trecho da fala dele explicando essa situação. Vamos acompanhar. Nessa edificação a gente tinha sprinklers, que são aqueles chuveiros automáticos. O sprinkler ele tem a função de controlar um princípio de incêndio. Então, se os sprinklers estivessem atuando nessa edificação, muito provavelmente o incêndio teria ficado restrito à loja, ao box que iniciou, quando no máximo nas laterais. Então, tão importante quanto ter o AVCB, que é esse documento que atesta que a edificação foi construída, que ela possui as medidas de segurança contra incêndios previstas em lei, é necessário também que essas medidas estejam atuando, que elas sejam funcionais. Mesmo com o AVCB vencido, se esse sprinkler tivesse sido fiscalizado, se ele tivesse sido vistoriado, se ele tivesse atuando, a gente não estaria vivendo essa situação desse incêndio. Lembrando, então, que o AVCB, o auto de vistoria dos bombeiros, estava vencido desde agosto. A empresa não tinha ainda dado entrada, né, no pedido para que isso fosse refeito, mas a vistoria do shopping com a Prefeitura de São Paulo estava válida até 2027. Por aqui, então, no entorno, a gente continua vendo tudo lacrado, as ruas ainda fechadas, lojas também com portas fechadas. Não tem prazo ainda para reabertura, só realmente com o término da vistoria da Defesa Civil. Portanto, os lojistas ainda seguem sem conseguir trabalhar aqui na região e no entorno. Para fechar, Lívia, queria dizer para vocês que o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para investigar as causas do incêndio. O capitão Maicon, que a gente ouviu agora, disse para a gente que ainda não é possível saber o que causou esse incêndio, que isso vai ser mais para frente com a investigação das polícias, que eles estão trabalhando mesmo nessa fase de rescaldo, mas o MPSP, então, já abriu um inquérito para tentar entender o que ocorreu. Entre outras coisas, o MPSP diz o seguinte, que quer entender se o imóvel estava apto para funcionar, né, se estava com a regulamentação em dia, se tinha equipamentos necessários para evitar ou mitigar o fogo e se eles funcionaram ou não. A gente já ouviu agora aí dizendo que os sprinklers não funcionaram. Eles também querem saber mais sobre o AVCB e também querem saber se tem a necessidade de responsabilizar alguém diretamente, seja poder público, seja os responsáveis pelo Shopping 25 aqui do Brás. Então, inquérito aberto e trabalhos do Corpo de Bombeiros seguindo por aqui. Já são mais de 24 horas de trabalhos ininterruptos. A gente lembra que o fogo começou ali por volta das 6h30 da manhã de ontem, né? Ontem, quarta-feira, agora já mais de 8h30, 8h47 da quinta. Então, aí, mais de 24 horas de trabalho por aqui na região central de São Paulo. Lívia. E que segue, né, Beatriz Manfredini, que volta já com atualizações.